Estamos aqui para mais uma live com a Ana Carolina Portela, que é nutricionista, chefe de cozinha e aluna do curso de formação em psicanálise pós-junguiana do Instituto Aela. Hoje a gente vai falar sobre nutrição e saúde cerebral. Nossas escolhas nutricionais afetam necessariamente a nossa saúde cerebral e o nosso sistema físico, mental e emocional. Como que isso acontece e o que a gente pode fazer para ter um parâmetro melhor sobre isso na nossa vida e na nossa saúde? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Ana Carolina, nutrição e saúde cerebral. Hoje esse é o nosso tema e eu quero saber de você assim, né? Como é que a nutrição afeta então a saúde cerebral? O que fisicamente ou o que mais você vê sobre isso para ter um parâmetro geral? Assim, influencia muito, até mais do que a gente imagina, assim, eu acho. Porque, primeiro, assim, a gente pensando na base, né? A nutrição é a grande fornecedora de matéria-prima para a gente produzir tudo que precisa, né? Então, todos os nossos neurotransmissores dependem do que a gente come, né? Basicamente de aminoácidos e minerais. E para que todos os impulsos elétricos sigam o seu rumo, a gente também precisa de outros nutrientes para que isso aconteça, né? Então, assim, pensando em termos de básicos, a nutrição ela fornece a matéria-prima para que toda essa banda toque, né? Para que tudo funcione. E tem que a gente pensa assim, indiretamente, são as bactérias do nosso intestino. Porque a gente tem uma ligação direta do intestino com o cérebro, né, através do nervo vago, que já hoje em dia a gente está assim, né, tá muito na moda falar de saúde intestinal, que ela realmente repercute assim no nosso corpo como um todo. Então, a gente cuidando do intestino, indiretamente a gente também está cuidando dessa nossa saúde cerebral, né? Então, assim, acho que a nutrição influencia demais. Às vezes até a gente tem termos, né, antigos que diziam que as pessoas estavam enfesados, que estavam com raiva, estavam nervosos, né? E tem tudo a ver com o intestino, né? Talvez os sábios antigos já sabiam de muitas relações, né? E tem tudo a ver, assim, por todas essas questões de produção de neurotransmissor, porque o cérebro, né, ele é protegido por uma barreira chamada a barreira hematoencefálica, que protege, como se evitasse que tudo que passa no sangue entre nessa caixa onde está o cérebro, né? E aí várias toxinas, várias coisas que são produzidas no intestino por conta dessa ligação direta, elas conseguem atravessar. Então, Ah, é? agrotóxico, por exemplo, consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Vários Olha, metabólitos, xenobióticos, microplásticos, às vezes assim coisas que a gente não imagina, né? Elas conseguem ultrapassar a barreira e existe uma comunicação direta, né? Assim, 80% da nossa serotonina é produzida pela nossa microbiota, né? Por essa microbiota é a população de bactérias que vive no nosso intestino, né? Assim, é até muito engraçado a gente dizer, mas nós somos mais bactérias do que célula. Nós temos 100 trilhões de bactérias uau. para 10 trilhões de células. Então, para cada célula tem 10 bactérias, mais ou menos. Assim. Então, a Nossa, e gente tudo isso no tem. intestino, né? Não. A gente tem Não. essa quantidade toda. A nossa pele também tem muitas bactérias na boca, né, na saliva. Elas estão Uhum. ali para ajudar. É um sistema de cooperação. Ela, muitas fazem até a nossa digestão. No cérebro, elas tornam bactérias, as bactérias digerem certas proteínas e nutrientes, tornando elas mais absorvíveis. Assim, são a vitamina K, por exemplo, a gente só absorve se a gente tiver uma boa microbiota. É ela que faz a vitamina K ser absorvida. Assim, é ela que faz essa transformação. A vitamina B12 também, a gente tem uma influência da microbiota dessa população, né? Puxa. A gente, em média, a gente tem 1,5 kg de bactéria no intestino, em média, morando ali. Uau! É Olha, isso bactéria pra caramba.
Acho que a maioria das pessoas não sabe disso. São curiosidades engraçadas, assim, né? Muita Sim. bactéria, né? Tipo, o nosso peso, a gente pode contar 1,5 kg. Dizem que ao longo da nossa vida, 5 elefantes passaram pela gente, assim, em peso. Muito Cinco, legal isso. né? 5 elefantes de bactéria. Então, a gente tem que tratar delas muito bem. E, na verdade, assim, se ela sendo uma população, ela depende do que a gente come. Então, o que a gente vai alimentar, né? Qual é o tipo de bactéria que a gente vai alimentar nesse intestino, né? Depende de como a gente trata elas, né? De como a Uhum. gente... Porque elas não têm contato com o meio externo, elas dependem 100% do que a gente dá, né? Tem até São estudos. nossas inquilinas, então. Oi? Desculpa. São nossas inquilinas. São isso. São inquilinos. Na verdade, assim, é uma troca de favores, né? Elas são inquilinas, mas elas fazem bastante pela gente. Sim, E elas sim. dependem, assim, a nossa bactéria, ela depende desde o nosso parto. Desde o parto que a gente tem, nosso primeiro contato, né, no parto, no parto normal, né? Quando a gente começa, são as primeiras bactérias que a gente entra em contato e depois através do leite materno. Então, a qualidade do intestino de quem teve um parto normal é diferente de quem passou pela cesárea, que nasceu num ambiente estéril. Então, Puxa. até assim, na anamnese, quando a gente está fazendo um atendimento, você sempre pergunta o tipo de parto que você já tem dados sobre essa bactéria, sobre essa população de bactéria, né? E tem estudos com ratinhos que eles até fazem o transplante, pegam um ratinho obeso e um ratinho magro, e aí trocam, fazem o transplante de fezes comendo a mesma coisa. O ratinho obeso emagrece e o magro engorda, só dependendo da qualidade da bactéria que está morando nesse intestino. Nossa, que interessante. Mas antes da gente prosseguir, eu quero compartilhar uma, enfim, uma coisa que eu lembrei, né, agora. E você falou dessa ligação do intestino com o cérebro, isso no aspecto físico. E justamente esses dias a gente estava estudando sobre, na formação, no caso do Médio 1, a gente estava estudando no texto, o texto fala sobre a fase anal de Freud. E a fase anal, ela é uma fase de 1 a 3 anos, que a criança está aprendendo a controlar o esfíncter, né? A controlar a questão das fezes, quando sai, quando não sai. Quando a criança vivencia isso de uma forma muito repressiva, ou com piadas, enfim, como a criança vivencia essa fase, isso vai fazer parte da personalidade dela também. É Olha que como interessante. a fase. Exatamente. É uma fase que pode, por exemplo, a pessoa que quer controlar tudo, né? A pessoa que quer controlar tudo, enfim, até a própria ansiedade, pode ter a ver, né? E tem a ver com essa fase anal, de como foi lá atrás, isso pode estar refletindo na vida da pessoa até hoje. Olha como como não é só física essa e o intestino, né? É muito Intestino. interessante. É muito interessante, é muito interessante. Não é à toa que a gente diz, né, que toda essa parte de alimentação tem tudo a ver com o nosso emocional, né? Por isso a psicanálise é tão fundamental quando a gente fala em nutrição. Não dá para ter uma coisa separada da outra. Muito Não incrível. dá mesmo. E me fala, o que a gente pode considerar como ponto de atenção, então, na alimentação, o que estaria prejudicando, então, a saúde cerebral? Então, a gente tem que pensar, basicamente, são 3 pontos principais, assim, que hoje são muito estudados. É o ciclo circadiano, não sei se todo mundo já ouviu falar, que é esse ciclo de dormir e do acordar. Da gente ter muito bem pontuado e ter, assim, hora para dormir, hora para acordar, criar essa rotina. Quanto mais a gente tem uma rotina bem definida, mais bem determinado esse ciclo é para a gente e mais fácil é a formação desses neurotransmissores, porque eles
a gente tem, porque o nosso, como a gente já até falou em outras lives, né? A gente tem a composição química e o nosso corpo ainda é do nosso ancestral. O nosso corpo ainda não entendeu que a gente tem luz elétrica, que a gente tem iFood, que a gente tem várias praticidades que há alguns anos atrás não existiam, né? Então, a formação dos nossos neurotransmissores dependem muito da luz, quer dizer, não é, eles dependem da luz e do nosso estímulo para que eles sejam produzidos, né? Então, durante o dia, a gente produz a dopamina, que é esse hormônio que faz a gente agir, que faz a gente ir para o mundo, faz a gente raciocinar, faz a gente pensar, elaborar, né? Que a gente tem ele como negativo hoje por causa do estresse, mas na verdade ele é super fundamental para a gente estar no mundo, né? A gente precisa pensar, precisa raciocinar, a gente precisa criar, é o hormônio da ação, o hormônio não, o neurotransmissor da ação, né? Ele que faz essa. Então, ele é produzido durante o dia. E à noite, a gente precisa da produção da serotonina, que dá aquela acalmada, né? Que é um neurônio que é dele que a gente produz a melatonina. Então, o ciclo circadiano ele é um ponto fundamental para a nossa saúde cerebral. A gente precisa ter essas etapas mais bem definidas. Um outro ponto é o intestino, que a gente estava falando antes. A gente tem que ter bactérias nesse intestino que produzam os ácidos graxos de cadeia curta. A gente tem que ter bactérias. E aí, como que a gente controla e como que a gente ajuda, né, a nossa microbiota? Comendo mais fibras, principalmente. As fibras vindas dos vegetais, de uma maneira geral, todas. E comendo menos proteína animal, porque as bactérias, essas mais putrefativas, né, até que causam aquele, às vezes, né, assim, gases com um cheiro mais forte, assim, significa que você está com um excesso de bactérias proteolíticas que digerem a proteína. E aí elas causam esses gases, esse desconforto abdominal e metabólitos que passam também a barreira hematoencefálica e que são capazes de intoxicar. Então, assim, quando a gente está no início, assim, pegando aquela desbiose, nem adianta a gente suplementar todos os nutrientes necessários para a produção dos neurotransmissores se a gente tiver um intestino com excesso de bactérias que são consideradas maléficas. Na verdade, elas todas existem em um determinado equilíbrio, né? É igual, por exemplo, no Pantanal. Eles usam a onça pintada como um marcador para que aquele ecossistema esteja em equilíbrio. No nosso intestino, a mesma coisa. Existem certas bactérias que eles conseguem dizer se aquele ecossistema está em equilíbrio. Então, o segundo ponto de atenção seria o nosso intestino. Como que está sendo a nossa alimentação? E o terceiro ponto é a qualidade do carboidrato. Como é que está o nosso metabolismo do carboidrato? Porque não adianta nada a gente ter tudo isso e a gente está com um excesso de glicose no sangue. Porque o excesso de glicose causa um processo chamado glicação, que é a glicose se junta a aminoácidos, a proteína. E aí isso vai causando inflamação. E a glicose, como ela é a principal fonte de energia do cérebro e do corpo todo, ela é muito bem-vinda sempre, porque ela por causa dela que a gente funciona, né? Mas ela em excesso é muito tóxica. Então ela ultrapassa a barreira hematoencefálica também muito, ela tem livre acesso, porque ela é fundamental sem glicose e a gente morre, né? Ela é fundamental. Mas ela em excesso, com esse excesso de processos de glicação, ela causa neurodegeneração. Hoje a gente diz que o Alzheimer é o diabetes tipo 3. A gente já consegue associar processos degenerativos cerebrais com a resistência à insulina, por exemplo, com o excesso de glicose no sangue. Então, seriam esses 3 pontos principais de atenção.
Então, tudo isso é assim, né? Não tem como a pessoa ou só fazer exercício, ou só, sei lá, dormir bem, ou só comer bem, assim, priorizar uma coisa só. A pessoa tem que estar num equilíbrio geral, né? Ou só fazer terapia e você não se falou movimentar. a palavra-chave, né? É um equilíbrio, né? A gente tem que estar num equilíbrio, porque a glicose ela é fundamental, mas hoje a gente tem um excesso de disponibilidade de glicose, né? Os carboidratos simples, que são é, ba- macarrão, arroz, todos esses industrializados, né? De uma maneira geral, todos os doces, o açúcar branco. Então, seria a gente priorizar os carboidratos complexos, né? Que são os integrais, as fibras, é, a, a, a quinoa, o amaranto, os outros grãos, né? A gente sair da nossa zona de conforto, né? De novo, a gente entra na. Sair daquele da que a gente está habituado, do pão francês, né? Vamos descobrir uns cafés da manhã mais divertidos, diferentes, porque, na verdade, o que causa essa glicação, esse excesso de glicose, são os picos de insulina, que é que quando a gente come, tudo que a gente come, né, assim, tem carboidrato. Então, porque realmente ele é muito importante. Então, quando ele vai entrar no corpo, a gente coloca ele fica em moléculas menorzinhas, né? E aí, se eles entram todos ao mesmo tempo, o corpo fica meio desnorteado. Como é que vai direcionar todo mundo e tal? Fica aquela, como se fosse uma entrada de show, assim, né? Uma entrada de um lugar com milhões de pessoas entrando ao mesmo tempo. É difícil você controlar para quem vai para aquele lugar. Se você bota Uhum. as filas organizadas, que são as fibras, né? Botam as barreiras, assim, a peneira, aí você vai organizando a entrada, você vai para lá, você vai para lá, dá para a gente organizar de forma de que fique tudo mais organizado, né? E, A mas, gente assim, pode, é então, um equilíbrio. a gente pode dizer que a gente deveria, então, né, assim, saber, aprender a nos entender, Uhum, aprender a pensar sobre como funcionamos psiquicamente, mas também tudo que você falou agora faz parte de uma inteligência do nosso corpo, né? E se a gente aproveitar essa inteligência no mesmo sentido, né, ou seja, facilitando o fluxo das coisas, isso pode trazer uma qualidade de vida, porque as pessoas reclamam de falta de tempo, né? Na verdade, é, talvez seja uma falta da gente conseguir se organizar perante tanta informação, tanta coisa, tantos problemas, é, né? E o corpo, quando o corpo sofre, ele na verdade só está respondendo a um tipo de excesso, né? De sofrimento, enfim. é. E tudo isso, assim, a gente precisa de fato aprender aprender com o nosso corpo como a gente pode se organizar e entender a lógica dessas É, coisas, é. né? Você é uma estudiosa nutricionista, mas assim, o que você está trazendo é tão interessante, é tão rico, porque dá para a gente também ligar ao nosso funcionamento psíquico. Exatamente, é o que eu acho bárbaro é isso, a gente fazer esse link de como que a gente funciona emocionalmente também, né? Porque as nossas escolhas, assim, eu acho que muitas vezes a gente não basta a gente querer, né? A gente tem que entender entender que às vezes tem, né? O nosso inconsciente é mais forte do que o nosso consciente, né? Então, se não está funcionando de uma certa forma, né? Por que que eu não estou conseguindo me cuidar? Por que que eu preciso de tanto doce? Porque esses alimentos são tidos como fontes de conforto, né? De prazer, de conforto, assim. E, Sim, na verdade, eles dão um trabalhão para o corpo. sim, fica muito sobrecarregado, né? É, Mas às vezes a pessoa também não consegue acessar, ou enfim, não entende por que está funcionando assim, ou que memória, ou que acontecimento, ou que trauma, enfim, que está influenciando, é, né, uma ação que a pessoa conscientemente não quer. é, Mas o inconsciente
consciente, como você falou, fala mais alto, né? Sempre, né? É, Por isso que a gente tem que tratar dele, né? Tem que conhecer ele, né? A gente tem que explorar sim. ele, né? Essa, Inclusive, é uma questão que é muito interessante, né, Ana Carolina, porque um tempo atrás foi feita uma conversa, a Adriana fez uma conversa aberta com pessoas para conhecerem a formação, e tinha uma nutricionista ou mais, que ficou bem, assim, ela ficou bem impactada com relação a essa abordagem, né? Porque na apresentação, inclusive, a Ana Patrícia trouxe, né, um caso, um sonho de uma uhum, pessoa que passou por esse processo de conscientização, porque emagrecer não é uma coisa tão fácil assim, né, de seguir receitas, né? é, Então, tem toda uma abordagem. E aí foi, assim, muito interessante, porque as próprias nutricionistas ficaram surpresas realmente com essa necessidade que se tem de entender o paciente não só no nível físico, fisiológico, mas também psicológico, né? é. Eu acho até Psicanalítico. que não é nem só emagrecer, né? É o cuidar do corpo, né? Assim, o cozinhar até, né? Assim, por que que a gente tem tanta resistência, né? Às vezes, porque a gente vê muito o cuidar de si, de fazer exercício, aquela coisa bem prática, assim, né? Bem para fora, né? E Uhum, o autocuidado é você dedicar um tempo a você, né? Deixar uma água quente para você distensionar os músculos, né? Como é importante a gente e olhar para os nossos exames de sangue, como que a gente está nisso que a gente está falando, né? Que a nutrição é a matéria-prima para a gente construir tudo. Será que a nossa alimentação realmente está dando tudo que a gente precisa? Não só da gente perder peso, mas será que a nossa alimentação está sendo rica o suficiente para dar todos os nutrientes que eu preciso? Que hoje, como a gente falou até, acho que na última live, a gente vive um estresse crônico, né? A gente vive sobre demanda de muito, a gente gasta muito mais nutriente hoje do que os nossos antepassados gastavam. E uhum, eles tinham uma alimentação muito mais rica do que a nossa, com muito menos agrotóxico, com um solo muito mais rico, porque o solo ele é rico não só do que você adiciona ali, mas das bactérias, da mesma forma que o nosso intestino ajuda a gente na absorção de um monte de nutrientes, as bactérias do solo também ajudam as plantas, elas impedem a absorção de metais pesados que existem na natureza, eles fazem parte, né? O alumínio, o chumbo, o cádmio, eles vêm de rochas. E as uhum. bactérias são as que transformam esses minerais em não absorvíveis. Aí a planta não come eles, mas se a gente bota um pesticida e mata o inseto, a gente acaba matando as bactérias também. Então, aí a gente acaba absorvendo esses metais pesados. E como que a gente lida com eles? Uhum, Toda toda essa abrangência toda, né? De que, e até mesmo que a gente estava falando do excesso de glicose, né? Como é uma coisa que é ótima para o corpo, mas em excesso causa dá muito trabalho. Por exemplo, o complexo B, que é as vitaminas do complexo B, que são fundamentais para a gente para produzir todos os nossos neurotransmissores. Mas elas também são usadas para a gente dar fim ao excesso de glicose. Então, se a gente tem uma alimentação muito rica em carboidrato, pouco rica em fibra, você come menos mineral, né? Você come menos complexo B, menos magnésio, que vem nas folhas verdes escuras, mais carboidrato, ou seja, o pouquinho que você comeu vai ser usado para dar fim naquela glicose. E aí o seu neurotransmissor vai ser produzido meio capenga, ou muito em quantidades muito pequenas, né? uhum. Então Toda uma, essa. gera uma deficiência, né, no processo. É, É é, isso, né? tudo isso que a gente estava falando, né, do autocuidado, é olhar para essa. Como que a gente está
o que que a gente está, né? O que que a gente está fornecendo para o nosso corpo, né? Para que ele Exatamente. funcione adequadamente. Exatamente. Então, a gente tá feliz, a gente estar feliz significa a gente estar inteira, né, num processo. Eu não posso pensar só em fazer, como eu te falei antes, fazer exercícios, ou só fazer uma dieta, ou só dormir bem, não dá. Fica uma coisa que não está inteira, né? É, Agora, o processo psíquico também funciona assim, porque é, e isso tudo junto com tudo isso que você falou, né? A gente está aqui, mas a gente tem um corpo que está digerindo coisas, que ao mesmo tempo eu estou, né, funcionando emocionalmente aqui, etc. Tem uma frase de Jung que eu acho muito interessante. A frase diz assim, que o passado é um poder formidável. Essa frase me pegou uma vez e fiquei com ela pensando, porque fiquei pensando, né? E assim, gente, é, porque assim, não dá pra gente como você falou, né? Até o parto, o tipo de parto, determina o tipo de bactéria que tem no meu intestino. uhum, Então, assim, é claro que a gente tem a possibilidade e o poder de mudar as coisas, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma história, né? é, Então, a gente para não. Agora eu vou mudar minha vida, vou mudar minha alimentação, vou fazer um monte de coisas, mas aí a pessoa não consegue, como você falou, relaxar embaixo de uma água quente. Porque vem um monte de lembranças, vem um monte de coisa, e é, a pessoa não consegue estar com ela. é, Então, é, exatamente. não é? É muito importante que a gente esteja realmente inteiro, mas esse estar inteiro, né, que é uma frase que também tem, que a gente vê esses dias, é um processo, É, né? Estar inteiro é um exatamente. processo. E essa frase é maravilhosa, porque assim, a gente tem uma história e ela impactou para a gente chegar até onde chegou e para a gente mudar, né? Ah, daqui para frente eu quero ter uma alimentação, eu quero ser uma pessoa diferente, mas eu preciso saber o que que me trouxe até aqui, para eu pegar um caminho diferente, porque, né? Porque senão não adianta só eu querer, mas se eu continuo fazendo o mesmo caminho, se eu não sei de onde eu vim, né? Então a gente tem que conhecer o passado para conhecer as nossas dores e poder pegar um caminho diferente para que aquilo que aconteceu lá atrás não me impacte mais hoje, né? Da mesma, não desvie o meu caminho para onde eu quero, para que eu quero Exatamente. ir, né? É, Muito bom conversar com você, Ana Carolina, de novo. muito A bom. Ana Só para a Carolina, gente fechar, fala, é, fala, que, eu- fala, só queria desculpa. deixar assim uma dica, né, Sim, para a gente cuidar do nosso cérebro, quais são assim os nutrientes que a gente tem que estar né, não deixar de lado, né? Como a sim, gente sim. falou assim meio que brevemente, são os aminoácidos de uma maneira geral, que são os precursores dos nossos neurotransmissores. Então, falando da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, seria o Uhum, triptofano, que ele está presente principalmente na aveia e em alguns uhum, produtos de origem animal, mas aí vamos deixar o produto animal para uma vez por semana, assim, para a gente dar uma trégua para as nossas bactérias, ou uma refeição por dia. Na lentilha também, várias leguminosas também, no abacate também é rico. E pensando nos minerais, o zinco e o magnésio, e complexo uhum, B, principalmente B6, B9 e B12. E isso a gente forma o nosso neurotransmissor. Mas para a uhum, gente passar o impulso elétrico, a gente precisa de cálcio. E para ele seguir o seu rumo, para ele seguir o seu fluxo, a gente precisa daquela bainha de mielina, que é aquela gordura que reveste o nervo. Então a gente uhum, pensa nos ômegas, nos uhum, ácidos graxos, ômega 3 principalmente. sim. Então aí o ovo é uma excelente fonte que abrange quase todos e os vegetais verdes escuros, as Uhum, brássicas, brócolis, repolho, uhum, e encher o nosso prato quanto mais verduras e legumes, as verdes escuras principalmente, são muito boas. Porque o magnésio, ele é fantástico, porque ele ajuda a gente nesse relaxamento muscular, né? Eu boto logo a mão aqui, porque é onde mais fica tenso, né? Ajuda a gente sim. ajuda a gente no sono, ele ajuda a gente no peristaltismo do intestino, para quem tem o intestino mais lento, né? Ele é fantástico e ele é fundamental para a produção de todos os neurotransmissores, tanto a serotonina, que é o do bem-estar,
A dopamina, que é essa que deixa a gente mais ligada, a acetilcolina, que é da criatividade, e o GABA também, que é o que ajuda a gente, que faz a limpeza de todos eles, né? Que ajuda Uhum. na estabilidade, assim. É isso. Muito. E beber bastante água, né? Sempre. Não, essa é fundamental. Sempre. Muita água sempre. Isso aí. Bom, ainda mais nesse calor, né, que tá Tá chegando. chegando, né? Tem que preparar, né? Que bom. Isso aí. Que bom. Obrigada, Acho que Raquel. eu que agradeço por mais essa aula e eu quero também dizer para quem está assistindo que a formação em psicanálise pós-junguiana está com as inscrições abertas para a turma do ano que vem. Vai ter também um processo seletivo, tem promoção de Black Friday. É só acompanhar, entrar no site, entrar em contato, tá? Que a gente tira as dúvidas. Então, obrigada de novo, Ana Obrigada a Carolina. você. Obrigada a Obrigada a todos você, Raquel. Sempre e bom. até a próxima live. Uma boa noite. Até. Boa noite. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.